Salve, salve, nação! Nação, vambora aí reagir mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Enfim, chegou o grande dia, o duelo entre Del Valle e Flamengo, né? Jogo de ida em Quito, altitude 2.850 metros de altitude. Era um torneio que não era tão querido pela gente torcedor, mas com os vexames no Mundial e na Supercopa, acabou se tornando um torneio importante nessa altura da temporada, mesmo se no começo é um torneio importante para dar tranquilidade ao ambiente do Flamengo, né? Internamente. E externamente também, vamos dizer assim, né? A altitude pode ser um fator determinante para o Del Valle? Pode, mas também não pode, né? E o Mauro César Pereira aqui, como sempre, muito bom nas suas análises, falou aqui o que acha e o que o Flamengo precisa fazer para trazer um bom resultado para o Rio de Janeiro, né? Para o jogo de volta. Então vamos embora reagir mais um vídeo aqui, créditos ao canal da Jovem Pan Esporte, link na descrição como créditos. E vamos embora para o vídeo. Deixa o like, valeu! Vai lá, Mauro César, falando do Flamengo, que se prepara para esse jogo importantíssimo pela Recopa. O Flamengo chega como favorito, Mauro. O Pedro faz a gente sair da Paulo Oliveira para o Flamengo. Sim, olha a mudança. A mudança não é boa, mas vamos lá. Vitor Pereira, né? Que diferença. Mas o Del Valle também perdeu alguns jogadores, também está no começo da temporada, fez aí vários amistosos, jogou contra times argentinos, teve um jogo oficial só lá naquela Supercopa que eles fazem também, ganhou. Também há uma certa dúvida sobre o comportamento do time equatoriano. A gente imagina mais ou menos como joga, porque eles mantêm um certo padrão, né? É um jogo que o Flamengo tem que jogar com a cabeça, não perder, acho que vai ser já um bom negócio. Foi assim em 2020, empatou, depois ganhou no Rio de Janeiro, jogando com um homem a menos, inclusive o Arão foi expulso, conseguiu vencer bem, mas era um outro momento. O time estava encaixado, pronto, era um time já com uma maneira de jogar definida. Hoje é uma situação bem diferente, é uma reconstrução, digamos assim. Então acho que hoje é um jogo para o Flamengo tentar não perder. Acho que não perder já será um bom negócio, conseguir pelo menos um empate. Fazer um jogo de muita cautela, entender que tem altitude. Eu sempre, quando vejo esses jogos assim do Flamengo, eu lembro do Domi, né? O Domenech. Não foi na Recopa, foi depois, quando saiu o Jesus. O Flamengo caiu no grupo do Del Valle na Libertadores. E foram jogar lá na altitude de Quito. E os jogadores falaram para o Domenech. Domenech, cara catalão, nunca tinha jogado na altitude. O Vitor Pereira já conhece a altitude, que foi lá na Bolívia enfrentar o Always Red com o Corinthians. E perdeu, inclusive. Então ele já sabe muito bem como funciona. O Domenech sabia a teoria, na prática nunca tinha sentido. Aí levou o time para lá e tal, primeiro tempo, também deu 2-0 pro Del Valle. E os jogadores falaram para ele: professor, aqui não dá para jogar em cima dos caras e tal, tem que ter uma outra estratégia. Segundo tempo, o time cansa, alguns jogadores não conseguem correr, é tudo diferente. Ele até então não tinha conhecido, porque no segundo tempo que a coisa pega, né? Ele botou o time para pressionar no campo de adversário, fez mudanças, o Flamengo tomou de 5-0. 5-0. E depois no Rio até ganhou de 4-0, jogando no contra-ataque, todo desfalcado por conta até da pandemia, né? Até jogaram juntos Gabigol e Pedro nesse jogo de volta. Então foram 2 goleadas. Então, assim, é um time que propõe um jogo muito aberto, geralmente. É um time que vai, que quer a bola, agride. Acho que mesmo com essas saídas de alguns jogadores, não deve mudar seu conceito. O Anselmo, que é um técnico, já está lá há algum tempo, então já conhece bem, já é o técnico já há algum tempo para auxiliar e tal. Então eu imagino que seja um jogo para ter assim, uma estratégia de cautela, não se lançar muito ao ataque. Acho que é difícil jogar marcando no campo do adversário. Tem que mudar um pouco até a natureza daquilo que geralmente costuma ser esse time do Flamengo, independentemente do treinador. Porque é um jogo atípico e tem que entender que são 2 jogos. Então não perder hoje, acho que já é uma boa... Já seria um bom começo para a semana que vem, aí no Rio, jogando com a torcida e tudo mais. Uma semana depois, uma semana para treinar. Sábado tem jogo com o Botafogo em Brasília. Imagino que os titulares nem viajem para lá, coloca um time reserva e os caras ficam treinando, se preparando para o jogo decisivo. Então acho que é um jogo hoje para não se colocar numa situação difícil para a volta, que seria o quê? Perder por 2, 3 gols de diferença, o que já aconteceu. Por isso que estou lembrando lá a história do Domenech. Tomou de 5 naquela ocasião, muito em função do técnico, que adotou uma estratégia quase que suicida, né? Realmente foi suicida, né? Mas como não era jogo eliminatório, era grupo, então perdeu, ganhou tudo, depois se classificou e seguiu. Mas hoje não, hoje é um torneio vale uma taça, é um mata-mata, tem que tomar cuidado para que não se repita aquilo que ocorreu lá naquela ocasião em 2020 contra esse próprio Del Valle.
Vanderlei Nogueira, você que conhece muito bem o Carnaval, muitos anos de cobertura aqui pela Jovem Pan, hoje o Flamengo não pode brincar de Carnaval. Vanderlei, boa tarde. Não pode desafinar, né? Porque aí a coisa dança. Boa tarde, Pedro, boa tarde aos meus companheiros e a você que nos acompanha. Eu queria só lembrar que esse é o jogo, na minha opinião. Esse é o jogo para o Del Valle, né? Esse é o jogo que ele pode complicar a vida do Palmeiras. No Brasil, acho que não vai ter chance, né? Mas esse pode ser um jogo que complique a vida do professor Vitor Pereira. O técnico é argentino, falei para o Bruno hoje logo cedinho, esse negócio de técnico argentino me provoca arrepio na espinha, né? É jovem, né? Mas ele sabe, conhece o futebol brasileiro, enfim, trabalhou no Internacional, né? Como assistente lá. O Ramírez. Isso, então ele conhece. O time está... Dizem os equatorianos enferrujado, porque fez um jogo só esse ano. O Flamengo já fez 12, mas de qualquer maneira, um jogo só. O que pode preocupar o Flamengo realmente é a altitude. Não é a altitude de La Paz, mas tem influência. A gente sempre sabe. Para uns mais, outros menos. Precisa jogar com inteligência, dar uma segurada no jogo, amansar os caras, porque eles vão querer que o Flamengo perca todo o oxigênio no primeiro tempo do jogo. E depois a coisa pode mudar. Então é isso. Mas eu vejo, ainda assim, vantagem do Flamengo. Tem mais time que o Del Valle e tem que sair de lá com um empate, uma vitória, pode ser até curta, de 1-0, por exemplo. Tá uma maravilha. Vai decidir a Recopa no Brasil. É possível que o Flamengo efetivamente conquiste o primeiro título da temporada, que é o que interessa para o professor Vitor Pereira. Imagina, pelo menos dar uma refrescada para ele caminhar o restante da temporada. Pedro? É uma coisa diferente. O Vitor Pereira está indo pela segunda vez, já teve na Paz um ano passado pela Libertadores. Os jogadores do Flamengo tudo sabe o que é altitude, não é altitude de La Paz, mas aqui tu tem um pouquinho. Mas ainda bota o Flamengo com o favorito, mas jogo difícil. Bruno Prado, a gente aqui no clima do Carnaval, nós abrimos o programa falando da Paula Oliveira. Sim. O Vitor Pereira no Flamengo, não querendo comparar, mas eu tô dizendo assim, ele tem um mês de trabalho e já vem sendo muito criticado, recebendo muitas cobranças. Sim. Você não acha que a imprensa, tá todo mundo pegando pesado com o Vitor Pereira, Bruno? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que há um exagero, sim. Há um exagero. O Vitor Pereira estava há pouco tempo no Flamengo, acho que qualquer técnico tem que ter o mínimo de tempo para trabalhar. Ele está em pré-temporada praticamente com o Flamengo. E até acho que na saída do Corinthians, ok, eu entendo o torcedor do Corinthians ficar chateado, mas eu acho que botaram o cara como um vilão maior do que ele é. Sim, tá bom, o torcedor do Corinthians ficar chateado, tudo bem, mas imprensa, sei lá, eu acho que não é função da imprensa ficar chateado com o cara. O torcedor é uma coisa, entendo, acho que o corintiano tem toda a razão ali, porque por causa daquela história também, a imprensa não. E ok, o cara agora está em outro lugar e está trabalhando e o trabalho dele deve ser avaliado, independente de gostar ou não do cara, é problema de cada um. E até agora no Flamengo ele está no início de trabalho, né? Então acho que é até injusto. Mesmo se o time estivesse ganhando tudo, também seria exagerado dizer, nossa, o cara é o revolucionário aqui do Flamengo. Não, ele está começando um trabalho. É claro que aqui no Brasil existe uma pressão muito forte em qualquer resultado. Às vezes você faz um jogo treino na pré-temporada e sai a notícia, ninguém viu o jogo. O time do Flamengo empatou com o Nova Iguaçu numa pré-temporada, já tem corneta. Aqui é uma coisa absurda. Torcida e imprensa também, não é só torcida, não. Imprensa também, e youtubers e twitteiros e não sei mais o quê. Então, aqui é desse jeito. Já foram 2 competições e o Flamengo não ganhou nenhuma das duas, ok. Mas ele está começando um trabalho. E é um jogo difícil com o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle, eu falei ontem, para mim ele está hoje entre as 10 principais equipes do continente, pelo menos. É um time que tem 2 títulos de Copa Sul-Americana, uma final de Libertadores, isso de 2016 para cá. Quantos times de 2016 para cá, aqui na América do Sul, disputaram 3 finais? Pouquíssimos, né? O Del Valle está ali. Em mata-mata já eliminou Corinthians, já eliminou Grêmio, já ganhou uma final do São Paulo.
O Flamengo já tomou goleada lá, como já foi falado aqui. Então, é um jogo duro, um jogo difícil. Hoje o empate não é um mau resultado para o Flamengo, porque é difícil jogar lá, independente de qualquer circunstância, ainda mais no início de temporada. O Flamengo está começando a temporada, não está inteiro, não está 100%. O técnico ainda está fazendo observações, os jogadores ainda não estão no seu melhor estado físico, então é um jogo difícil, é um jogo... 2 jogos, acho que nos 2 jogos o Flamengo é favorito porque é um time melhor, mas no jogo de hoje, se voltar com empate, é um ótimo resultado. Hoje tem Del Valle e Flamengo, primeiro jogo no Equador. Na próxima terça-feira, aqui no Maracanã, a gente vai ter a decisão. Não é verdade? E aí, Mauro César, tá aprovada essa fantasia? Excelente. Muito boa. Até porque essa história da sogra do Pedro tem que ser tratada assim, como na zoeira mesmo, né? Porque isso que o Bruno falou, né? Tem gente que não esquece a sogra. Eles não esquecem a sogra, não esquecem. Isso é uma mágoa, é uma dor, assim. Não é nem uma dor assim de uma paixão de carnaval, sabe? É um amor platônico, não correspondido, né? Mas dá engajamento pra caramba, sabe, Bruno? Por isso que o pessoal fica ali falando essas coisas e tal, né? Tem setorista do Corinthians que quando o Flamengo joga, para tudo. Se a Paulo Oliveira chamar para tomar um chopinho, o cara não vai. Ele vai, não, tem que ver o jogo do Flamengo, que eu tenho que cornetar no Twitter do Vitor Pereira. Os caras ficam lá. Pô, o jogo, estou sozinho, vou tomar um chopinho. Não, eu tenho o jogo do Flamengo, eu tenho que falar mal do Oliveira. Isso me dá engajamento. Isso é um negócio muito claro, muito evidente, né? Mas não é só isso, não. Existe também, com relação ao Vitor Pereira, agora falando bem sério, uma perseguição de parte de influenciadores rubro-negros e parte da imprensa também do Rio de Janeiro, que é intolerante, que parece que nós estamos nos anos 70, que não entende processos de montagem de uma equipe, não quer entender. Tem gente que reclama quando bota o time reserva no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Empatou com o Bangu com o time reserva. Que se dane que empatou com o Bangu. O Flamengo está 4 pontos à frente do segundo colocado, já está classificado. Vai jogar os clássicos agora super assim, à vontade com relação à disputa. Lógico que se perder os clássicos vai ter uma repercussão ruim. O Botafogo sábado, aí dia 5, que é o outro domingo, é o Vasco, dia 8, uma quarta-feira, é o Fluminense. Mas, com relação à classificação, o Flamengo está tranquilo, está bem colocado. Então, assim, para que esse barulho todo? Mas também dá engajamento, porque tem a famosa Flamimimi, que é implacável com qualquer treinador. Eu até compartilhei agora, até se o Kaique quiser pegar, no Twitter, um trabalho bem interessante que um rapaz fez aqui, um internauta. Ele fez um compilado de manifestações de torcedores do Flamengo em redes sociais no início do trabalho de Jorge Jesus. E é um festival de bobagens, assim... Vai ser demitido, isso não sabe nada, se ele fosse Manuel, nascesse Madureira, não seria valorizado, aquelas coisas, né? Estou falando do Jorge Jesus, o queridinho hoje da torcida do Flamengo, tudo, do pilhado, essa coisa toda. Então, assim, os caras batem porque isso dá audiência, isso dá retorno, isso gera clique, gera seguidor, se tiver canal no YouTube, gera inscritos. Então o cara fala o quê? Eu vou bater, só lembrar. O Jesus apanhou no começo, depois não tinha como bater o nome, né? Olha que festival. Perdeu do Emelec do Bahia, né? É culpado, não vai ganhar nada esse ano, né? É fraco, tem que mandar a JJ embora no vestiário. É um festival, isso aí, exatamente. A derrota para o Emelec na Libertadores Bahia. E uma para o Bahia por 3-0. JJ Nutella. Aliás, essa expressão Nutella é uma coisa tão ridícula. Pois é, mas tá lá. Deus. Você vê, isso tudo foi aí no começo do trabalho dele em 2019. E ele teve 20 dias só para treinar. Ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético, então ele ganhou semanas ali em que ele podia trabalhar. Por exemplo, o próprio Renato Gaúcho não teve aquelas semanas, ele estava nas 3 competições, de fato. É uma diferença de tempo, de recuperação, de trabalho e tudo mais. Mas isso funciona. O JJ apanhou, aí ele saiu, entrou o Domenech, já no começo apanhava, a gente nem sabia qual era do cara, porque ele nunca tinha treinado ninguém, treinou um time dos Estados Unidos e foi auxiliar do Guardiola. Pô, vamos ver como é que esse cara trabalha. Depois de um tempo, eu mesmo concluí que ele não tinha condição. Como não teve também lá na Turquia, porque os times do Domenech, assim, eles são times suicidas. Ele monta times que atacam bem, mas é muito vulnerável. Então tomou de 5 do Del Valle, 4 do São Paulo, 4 do Atlético Mineiro, não dá, pô. E ele achava normal, não é assim mesmo, não é assim mesmo. Vai treinar lá o Barcelona, toma de 4 de 5 e vê o que acontece, bonitão. Então não é assim. Você tem que ter um certo controle. Acontece, às vezes, uma goleada circunstancial. Essa da altitude, ele não conhecia, ele errou. Deveria ter ouvido as pessoas que já tinham experiência daquele tipo de partida, naquele tipo de local, né? Mas não, foram vários jogos assim, em que o time se expôs demais. Mas antes mesmo de você conhecer o perfil do Domenech e seus defeitos, já pancada no cara. Aí saiu o Domenech, aí entrou o Rogério. O Rogério foi campeão, ganhou 4 taças no Flamengo e apanhava, sem parar, até que derrubaram o Rogério. Ele ficou 1 mês e pouco sem jogadores convocados, jogador machucado, time todo remendado e toma pancada, até o cara cair. A diretoria, que é também, evidentemente, a grande responsável, porque não banca o técnico.
O Flamengo está reclamando muito. Vamos demitir, botar outro. Aí mandaram embora. Aí contrataram o Renato. O Renato no início era lindo, maravilhoso. Depois, quando começou a mostrar suas deficiências, também apanhou. Foi embora. Quando foi embora, já ninguém queria mais. Aí sai o Renato, entra o Paulo Souza. Também a mesma coisa, no começo. Nem sabia qual... ele colocou o fulano em outra posição. Esse negócio que o Bruno falou do jogo treino, aconteceu com o Arão. O Rogério Ceni fez um treino, o Flamengo ia jogar uma partida contra o Goiás. Aí ele treinou o Arão de zagueiro, porque o Rodrigo Caio estava machucado e ele pensou, poxa, eu preciso de um zagueiro com boa saída de bola. Gustavo Henrique e Léo Pereira não estavam nada bem. Não estavam bem, falei, eles não têm essa qualidade de passe, o Arão tem. Ele falou, vou tentar o Arão de zagueiro para ter um cara com uma saída de bola mais qualificada, porque o time dele começava a construir jogadas lá de trás, trocando passe. Foi quando ele puxou depois o Felipe Luiz para jogar quase como um terceiro zagueiro, para ter uma saída boa ali com qualidade. E do outro lado ele liberava mais o lateral direito, que era até o Isla naquela ocasião. Ele treinou e isso vazou. Alguém lá vazou para um repórter, o repórter publicou, olha, Rogério, você está treinando o Arão como zagueiro. Nossa senhora, tem que mandar embora. O cara está treinando. O cara não pode nem treinar um jogador na posição. Acabou que funcionou. O Arão foi colocado depois contra o Palmeiras na função. O Flamengo venceu esse jogo em Brasília. Agora ele está treinando o Pablo Maia de zagueiro. Pois é, aí seguiu. E o Flamengo foi campeão com o Arão jogando de zagueiro. Só não jogou ali nas últimas rodadas porque ele se machucou. Mas fez várias partidas boas como zagueiro, inclusive. Acertou muito mais do que errou. Então, existe no clube um entorno que esses caras são implacáveis. Se não vencer todos os jogos, nunca está bom. E aí, por que esses caras se alimentam? Porque isso dá audiência, isso dá retorno para eles, é muito claro, e a diretoria permite. Se a diretoria falasse, eu estou nem aí, porque esses caras estão falando, o técnico vai ser o Vanderlei Nogueira e ponto final. Nós vamos em frente aqui. O cara perde a força, vai bater uma vez, duas, três, vê que não adianta nada, o time pode reagir, se o trabalho for bom, pode reagir, mas o Flamengo está sempre vulnerável a isso. E isso é culpa do próprio clube, mas existem outros personagens no entorno aí. No caso do Vitor Pereira, esses personagens são parte da imprensa do Rio, muito conservadora, uma parte, que eu falo, estão nos anos 70, os influenciadores que se alimentam da crise para crescer, e crescem na crise, sim, e parte da mídia aqui de São Paulo. A torcida não, a torcida do Corinthians, como disse o Bruno, é normal, o torcedor pode ter a posição que ele quiser, ele não é Flamengo, quer que se dane, vai secar mesmo o Vitor Pereira e tudo, eu acho mais compreensível. Mas tem na mídia isso também, tem repórter aqui em São Paulo, jornalista aqui em São Paulo, que nunca deu notícia do Flamengo, agora tem notícia do Flamengo. Gente que nunca apurou nada do Flamengo, agora tem notícias ligadas ao Flamengo, do nada, sabe, impressionante, assim, um fenômeno que aconteceu. Mas tudo passa pela responsabilidade da diretoria. Se a diretoria bancasse, não fizesse essas coisas que fez aí, nesses caras todos que foram demitidos, esse tipo de situação não resultaria em nada, mas eles fazem isso, então dão sempre margem. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Eu concordo com o Mauro César Pereira. Já não é de agora, né, que quando o clube é um clube de massa, que tem uma torcida gigantesca, igual o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, esses times eu espero não estar esquecendo nenhum. A torcida, ela tem uma influência muito grande dentro do clube. Querendo ou não, a própria torcida derruba técnico, sim. O dirigente fica muito pressionado e a torcida, sim, derruba técnico. A gente tem o caso do Silvinho no Corinthians, que acabou sendo derrubado pela própria torcida, né? Uma pressão já absurda, acabou sendo demitido. O Flamengo teve vários casos assim também, né? Então, clubes que tem muita torcida, clubes de massa aí, geralmente isso acontece. Os dirigentes se sente muito pressionado e acaba demitindo os caras lá. Faz parte. Não era pra fazer parte, né? Mas tudo bem. Voltando pro jogo. Flamengo e Del Valle. Vou tentar falar aqui rapidinho. O Flamengo vai enfrentar um time muito bom tecnicamente. O coletivo do Del Valle chega a ser melhor do que o do Flamengo, né? Joga há bastante tempo já, né? É o técnico da temporada passada. Só perdeu 3 jogadores. E é aquilo. Só saíram 3 jogadores, né? 2 vieram aqui pro Brasil, um pro Botafogo, pro Bahia. E um lá pra Major League Soccer, né? Liga de futebol lá da norte-americana. A altitude pode ser um fator determinante? Pode. Sim. Mas Vitor Pereira já encarou lá no Corinthians, foi lá para La Paz, já encarou 4.000 não sei quantos metros de altitude e sabe, eu acho que ele sabe como proceder. Minha visão, o Flamengo não deve propor jogo, não deve marcar com linha alta. Por quê? Questão física,
O Flamengo tá muito abaixo do ideal. E segundo, o Flamengo não vai aguentar a fazer isso. Vai se cansar rápido, vai ter espaço e a facilidade vai dar mais espaço, consequentemente, a chance do seu adversário, que é o Del Valle, fazer o gol é maior. Então o Flamengo marcar sob pressão no campo adversário é suicídio para mim. O Flamengo vai ter que mudar sua estratégia de jogo para apenas esse jogo, né? Que é a altitude, porque senão pode dar merda. Se o Flamengo quiser marcar pressão lá em cima, não vai durar nem 15 minutos marcando. O fôlego do time vai acabar. Vai ter espaço, os volantes não vão conseguir marcar. O quarteto, a gente sabe que as características dele não são de marcação, vão se cansar muito rápido e não vão recompor. Aí vai sobrecarregar o sistema defensivo e os volantes, que é o Vidal, 35, e o Thiago Maia, 20 e pouco, nem lembro a idade do Thiago Maia. Tranquilo. O Flamengo tem que sim mudar a estratégia para esse jogo contra o Del Valle. Se marcar lá em cima vai dar ruim. Vai dar ruim. E o empate, concordo com o Mauro aí, o empate é um bom negócio. Não sair derrotado do Flamengo, como eu já tenho falado em alguns vídeos anteriores, é um bom negócio pro Flamengo não sair derrotado desse jogo aí. Tamo junto, é nóis aí. Deixa o like, eu tenho que fazer algumas coisas aqui para melhorar a qualidade do vídeo aí. E é isso aí, né? Se a qualidade do vídeo estiver boa pra você aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião aqui da qualidade do vídeo e do áudio. Valeu e tamo junto. Fui!